O moderador dos trabalhos, o senhor Edilson Paulo, é doutor em Ciências Contábeis pela USP, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, diretor de Relações Institucionais da Associação Nacional do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, AMPCONT, membro convidado do Comitê Brasileiro de Pronunciamento e Sustentabilidade, CBPS, coordenador do Grupo de Trabalho do Setor de Águas e Saneamento Básico e do Grupo de Trabalho Setor de Energia Elétrica. Participa do Comitê de Finanças de Contabilidade e do Comitê de Sustentabilidade, IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, e autor de vários artigos e livros técnicos e científicos em contabilidade. Então, neste momento, passo a palavra para o moderador. Boa tarde. Bem, então, prazer enorme estar aqui, né, dividindo esse espaço aqui com o Matheus e a Mônica. Bem, vou ler o breve currículo aqui dos dois, tá? Porque senão a gente ia tomar o tempo todo aqui do evento. A Mônica Foster é contadora e auditora, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela GV, Fundação Getúlio Vargas, graduada em Ciências Contábeis pela URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sócia da Confindor, firma de contabilidade, auditoria e consultoria com mais de 30 anos de experiência e profissão contábil, presidente chair da Small and Medium Practice, da Advisor Group do IFAC, desde 2017, está dentro do grupo desde 2014, e membro também de um órgão consultivo do board do IFAC desde 2016. Membro do Stake Advisory Council desde o início desse ano, né, dia 1º de janeiro de 2024. Membro do Conselho de Administração do Ibracon Nacional desde 2021, já foi diretora de firmas e auditorias de pequeno e médio portes e coordenadora do GT de pequeno e médio portes do Ibracon Nacional por 2 gestões, 2015 a 2020. Conselheira suplente do Conselho Federal de Contabilidade desde 2022 e foi conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul no período 2016 a 2021. Matheus, né, Alexandre da Costa Santos, doutor, mestre e bacharel em Ciências Contábeis, professor de Contabilidade Tributária nos cursos de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Paraíba, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, integrou o grupo de trabalho responsável pela elaboração da NBC-TG 1001, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e da NBC-TG 1002, Contabilidade para Microentidades, né? Além de tudo, foi baterista quando a gente fazia calorada lá na UFPB, né? Essas coisas a gente deixa, né, para depois, né? Tá? Bem, então vamos dar início ao painel. Tá? É um painel muito relevante, né? A gente tem aqui que considerar que a economia brasileira, de uma forma geral, ela vive, né, através das pequenas e médias empresas, e elas também têm que ser aparadas não somente nas questões tributárias, nas suas obrigações, mas também na sua forma de gestão, e isso, logicamente, perpassa a questão de normatização, que é exatamente o que Matheus e a Mônica vão dar a oportunidade de a gente poder discutir aqui com eles. Tá bom? Então, eu espero que, né, e com certeza teremos um ótimo painel. Mônica, Matheus, fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Quer dizer que é um prazer estar aqui, encontrar o amigo Edilson, amigo de quase 3 décadas, né? E Mônica, eu já conhecia virtualmente, tive o prazer de conhecer pessoalmente. É muito bom. E é importante a gente debater sobre esse tema. Onde é que... Aqui. Acho que eu vou precisar de uma ajuda, precisar de uma norma. Oi? Bom... Então a gente traz um questionamento que nos persegue há bastante tempo, e eu fico muito à vontade para tratar desse tema, porque eu trabalhei há bastante tempo, há mais de, acho que há 25 anos atrás, eu trabalhei em escritório de contabilidade, meu pai é contador, e a gente tinha, boa parte dos clientes eram pequenas, né, empresas, né, e aí eu sempre brinco que assim, a gente vive em escritório desde pequeno, né? Então, eu antes de falar papai e mamãe, eu falei débito e crédito, né? Então,
a gente tem esse apego. Então, qual é? Essa pergunta ela é muito instigante, porque a contabilidade enfrenta vários desafios, né? Mas quando a gente olha para o contexto nacional, a gente se pergunta qual é o maior desafio para a profissão contábil brasileira. E aí a gente traz essa questão para reflexão e ao longo da apresentação eu acho que a gente vai tentar propor talvez um ponto para reflexão, não uma resposta, talvez uma pergunta também. Bom, então, deixa eu ver aqui, que eu acho que ela está com contato. Bom, e aí eu vou passar a palavra para a minha amiga Mônica. Obrigada, Matheus. E eu vou, inclusive, acho que eu já vou deixar o slide contigo, a gente vai combinando aqui, porque para eu não levar tanta surra que nem vocês estão levando aqui nos slides. Lembrando, né, a gente está falando da questão da perspectiva, da situação das normas para pequenas e médias, né, como o Gilson trouxe no início, aí o Matheus fez essa provocação inicial. Qual é o maior desafio, qual é a maior dificuldade que a gente tem? De cara, a gente já começa, para depois chegar na conclusão, que é o aspecto da regulação contábil no Brasil. E aí, vamos passar para o próximo slide, só para a gente visualizar, num cenário como um todo, o porquê que a gente menciona dessa dificuldade de ambiente regulatório. A gente tem, no mínimo, tentando ver uma visão bastante genérica, 3 aspectos de impacto bastante severo em relação à regulação. Primeiro, as leis. A gente tem as leis válidas através de código civil, o que pega também em outras searas, que vale para todo mundo, né? Não vale só para o contador, nem para as empresas, o que quer que seja, amplia em todo mundo. Só que aí quando a gente vai para o nosso mundo de contabilidade, o que a gente tem também? Bom, eu tenho a norma de contabilidade, normas em geral, a gente vai depois detalhar mais a questão do que é aplicável para empresas médias, pequenas, micro, e a gente vive no Brasil, que é um país essencialmente burocrático. Então, além da legislação que a gente tem, desde o código e depois das normas, a gente tem a legislação tributária. Legislação tributária é o que todos nós, como profissionais de contabilidade, mais conhecemos em maior ou menor detalhamento. Parte delas está razoavelmente convergida com as normas contábeis, parte dela é 2 mundos extremamente opostos. Só que a gente tem muita exigência e muito risco quando a gente pensa na profissão contábil em relação à legislação tributária. Então, já é um desafio balancear essas 2 coisas e, ao mesmo tempo, não gerar um risco para as empresas, em especial para as pequenas e médias, que normalmente não têm sequer recursos para poder fazer frente a tudo que é demandado em termos de exigências fiscais, obrigações acessórias e das normas, para ter aquela informação contábil de qualidade, consistente e assim por diante. E a gente tem também um aspecto que é o aspecto regulatório. Dependendo do ambiente, do segmento onde a empresa está, ela também vai estar sujeita a uma série de regulações específicas. Então imagina como é desafiador. Se é desafiador para uma empresa normal, maior, já fazer frente a todas essas nuances, para uma pequena fica muito mais complicado ainda. O que é a tendência? Buscar uma simplificação excessiva, que não vai permitir a geração de uma informação para a estratégia, para a tomada de decisão, por causa do tempo demandado para a burocracia. Matheus, devolvo para você para continuar aí na temática, para a gente aprofundar e chegar no aspecto da norma de pequenas, médias, micros. E aí, pessoal, a gente sabe que nesse contexto, no âmbito das pequenas, médias e micros, você tem uma maior influência da legislação tributária, né? Então, por exemplo, no âmbito do Simples Nacional, você tem a possibilidade de manutenção só do livro caixa. Há uma previsão que a própria lei complementar oferece quanto à possibilidade de ter uma contabilidade simplificada. Você tem uma resolução do Comitê Gestor que diz, olha, a contabilidade simplificada, quem vai definir é o Conselho Federal de Contabilidade. A gente sabe que na realidade de pequenas empresas, por exemplo, você pega microempresa até 360 mil de faturamento, às vezes o livro caixa pode ser mais cômodo quando se faz o livro caixa, né? E aí, até no âmbito do lucro presumido, a gente tem uma previsão legal que está lá na Lei 8981 de 95, que diz, olha,
Se a empresa mantiver o livro caixa, ela está dispensada da escrituração comercial. Quer dizer, e aí a gente está falando de empresas que podem chegar a um faturamento, receita total anual 78 milhões. Então isso é um tanto quanto preocupante, né? Você tem uma dispensa legal e você tem um vetor que direciona comportamento, porque se a lei permite essa dispensa, então há muita confusão de quanto a dispensa que existe para fins tributários, quanto da dispensa no âmbito comercial. O Código Civil, salvo engano, artigo 1179, ele diz que todo empresário, sociedade empresária, tem que manter um sistema de contabilidade baseado na escrituração dos livros. Então, no âmbito comercial, o comando tributário ele não é suficiente para afastar. Então, você tem uma dispensa no âmbito tributário. Né? Opa, obrigado. Eu acho que eu... E aí essa questão não é nova, né? Para quem já atua aí na contabilidade há bastante tempo. Então eu estou falando, por exemplo, da Lei 8981 é de 95, né? A gente está chegando a quase 30 anos, né? Então, mas também tem que ver o seguinte, voltando praticamente 3 décadas, você elaborar uma escrituração comercial, você tinha um nível de dificuldade que é totalmente diferente do que se tem hoje. Então antes cabia se falar em simplificação. Hoje, eu acho que fazer um livro caixa dá mais trabalho do que fazer uma contabilidade, né? E eu acho que tem que ter uma mudança nesse sentido, né? E aí houve um esforço por parte do Conselho Federal de Contabilidade, depois da adoção dos padrões internacionais de contabilidade, que você tem hoje, né? Você tem a NBCTG 1000, que é o CPC-PME, e você tem um conjunto completo. E aí houve uma edição de uma interpretação que foi a ITG 1000. Era muito voltado para empresas optantes pelo Simples. Só que, de todo modo, ainda estava vinculada à própria NBCTG 1000. E, notoriamente, não atendia as necessidades dos usuários e dos profissionais também, né? Pode passar. Até mesmo, né, Matheus, porque quando a gente pensa no formato da ITG 1000, embora ela já seja esse desenho simplificado, ela é bem complicada para ser feita junto com a parte fiscal, né? Acho que agora vai. Sim, com certeza. Então você tem isso aqui, ó. Deixa eu me ver. Eu acho que depende. Acho que se ficar em pé, acho que você alcança melhor. Oi? Acho que se ficar em pé, fica melhor. Obrigado. Aqui está 7-0 para o controle. Aqui. Está até voltando. Acho que eu estou tendo dificuldade aqui, notoriamente. Aí. Opa, pronto. Deixa eu ver. Acho que tem um raio de atuação aqui. É isso aqui, ó. Tá vendo? Então esse é o cenário, né, que a gente tem normativo até 2020. Então a gente sempre se perguntava, e tem quem era de pequena... Vamos só para a gente pensar, né? Se você pegar aqui empresa optante pelo Simples, quer dizer, quem aplicava a norma? Quem aplicava a NBCTG 1000? Não era nem porque o profissional não queria, porque realmente era praticamente impossível você ter um nível de organização e tal, de você ter toda aquela informação para poder efetuar a escrituração. Então isso era um... E aí a gente tem essa realidade preocupante, que a gente chama aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, qual era a questão? Quer dizer, boa parte dessas microentidades, que a norma passou a chamar de microentidade, basicamente aquelas que têm receita total até 4 milhões e 800, né? E as pequenas empresas, boa parte sequer elabora a escrituração contábil. Então isso é uma realidade muito preocupante. E aí, quais seriam os possíveis motivos, né? A Mônica vai tratar um pouco sobre isso. Alguma coisa a gente já mencionou aqui no início, mas é o quê?
pensando no cenário da empresa menor, né? Ela já está dando duro ali para sobreviver, para fazer o seu negócio, para continuar operando. Ela está sujeita a um monte de obrigações acessórias e, dentro do enquadramento dela, como o Matheus mencionou antes, a escrituração, em muitos casos, tinha situação de dispensa. Fazer uma escrituração contábil complementarmente à escrituração fiscal é um custo a mais. E esse custo, muitas vezes, as empresas não tinham como fazer frente. E tem mais um outro lado. Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho, a quantidade de empresas que a gente tem e, por que não dizer, inclusive de profissionais que a gente tem. Não havia uma situação, e não há uma situação, de penalização por quem não faz essa escrituração contábil, mesmo que usando essa norma até então vigente. Não existe uma fiscalização, não existia uma fiscalização efetiva para ver se essas empresas aí enquadradas estavam fazendo a escrituração contábil mais simplificada, além das obrigações fiscais. Então fica aquela coisa, eu vou focar no meu negócio, eu vou dar atenção para o que eu preciso para apagar incêndio, né, para continuar a minha operação sobreviver. Eu não sofro fiscalização, eu não vou sofrer nenhuma penalização, não vou me esforçar. E a gente sabe que muito empresário e muita empresa, principalmente as menores, não valorizam a escrituração contábil por associar, pura e simplesmente, com a escrituração fiscal e ver aquilo como uma obrigação e um mal necessário. Essa é a expressão que a gente mais ouve quando a gente ouve falar disso, que é um mal necessário. É aquela coisa que eu sou obrigada a pagar e obrigada a manter. Por quê? Porque a empresa, principalmente a pequena, não vê o valor que pode ser gerado a partir da informação consistente, a partir da informação que ela tem ali. Existiu a preocupação aí no âmbito nacional de, ok, o que a gente pode fazer para que isso se torne factível, já que o que a gente tem hoje no cenário da Mil, que já era simplificada, mas ainda assim muito complexa, o que poderia ser feito para que efetivamente as empresas menores passassem a adotar uma escrituração contábil, além da obrigação acessória fiscal. Para quê? Para poder usar essa informação para crescer o seu negócio. Para não só sobreviver, mas também crescer. Só que, como eu mencionei, isso nem sempre era bem percebido. E dentro do Brasil, então, surgiu essa preocupação do, bom, o que a gente pode fazer? O perfeito é inimigo do bom, então o que a gente pode fazer para tentar alcançar uma qualidade um pouco melhor, né? E aí a ideia do contexto onde a gente está, de justificativas do porquê disso. Aí agora o Matheus vai estar trazendo um pouco mais do que mudou, né, mais recentemente em relação a isso, em termos de números, da estrutura das empresas e do que mudou de normativa. Então, isso é importante, eu estava recordando agora, acho que praticamente, acho que uns 30 anos, acho que eu participei de um evento na João Pessoa e estava tendo uma discussão relativa, na época era Simples Federal, né? E havia discussão sobre essa questão da escrituração contábil, quer dizer, passamos 3 décadas e esse tema ainda é relevante, veja. Isso é importante para a gente refletir sobre aquela questão inicial. Então, de quantas empresas a gente está falando, tá certo? Então nós fizemos esse levantamento, então eu já estou trazendo uma estratificação, uma classificação, uma taxonomia, ela já condicionada ao que a normatização atual já fez. Então a gente tem a figura da microentidade. Por que isso, né? Porque a gente tentou fugir da nomenclatura legal, então a gente tem a microentidade, que basicamente microempresa e empresa de pequeno porte. Então você tem até 4.800.000. Mas só que o Simples tem uma configuração interessante, porque você pode continuar sendo ainda no limite de microempresa e EPP, se você tiver o dobro da receita, mas sendo mercado interno e exportação. Então a empresa ela pode até ter 4 milhões de receita do mercado interno e mais 4,8 milhões de receita para exportação. Ela ainda continua sendo simples. Então a gente tentou endereçar isso, então a gente tem uma proximidade que eu acho que foi positiva. A gente aproximou a classificação de aplicação da norma contábil aos limites tributários. Então a gente tem a microentidade até 4,8 milhões, até 78 milhões pequenas, que aí a gente teria as empresas optantes pelo lucro presumido, né? E a partir das médias nós teremos aí que sociedade de grande porte e tudo, adota o conjunto completo.
Até mesmo porque muitas vezes pode parecer que a adoção desse critério, que é o critério fiscal, e aliás quando isso aconteceu, né, eu e o Matheus participamos dessa discussão ali atrás, há um pouco tempo atrás, né, Matheus? Ficou aquela preocupação do, nossa, mas vai vincular o aspecto fiscal, não deveria, contábil e tal. Mas se identificou que seria a forma mais lógica ou mais consistente para que houvesse identificação, que as pessoas, as empresas pudessem se identificar, se reconhecer, para ver o que elas teriam que fazer ou qual norma elas poderiam aplicar, né? A gente tentou aderir porque, reconhecendo, assim, porque regulação contábil ela é muito complexa, você tem que considerar vários aspectos institucionais, né? E a gente não pode deixar de ter em mente que a legislação tributária, pelo menos no Brasil, é um aspecto importante para a prática contábil. Então, aderir, você já diminui alguma resistência, né? E aí, só para vocês terem ideia, que é muito difícil a gente conseguir estratificar a receita e tudo mais, então a gente conseguiu até o que seria microentidades, que seriam as empresas optantes pelo simples, pequena de lucro presumido, e ali, aquelas médias e grandes, a gente está fazendo uma referência com lucro real, né? Esses números são oficiais, então o que a gente está falando? Então, olha só, eu tenho em termos de receita, tá? Depois a gente fala sobre quantidade. Então, eu tenho... Bom, eu tenho aí as microentidades, empresas optantes pelo Simples. Essa informação a gente pegou no site, lá que tem umas estatísticas do Simples Nacional. Então, dá aproximadamente 2,27 trilhões, né, de receitas, né, que a gente tem aí, isso considerando o ano 2022. Isso é uma informação pública que a Receita Federal disponibiliza no estudo. Pequenas, 2,33 trilhões, né, e nós temos 22,58 trilhões das empresas do lucro real. Isso não é uma surpresa, né? Mas o interessante é a gente, isso em termos de receita, né? Interessante é a gente verificar em termos de quantidade, o cenário muda. Então veja só, eu tenho 83,75% das empresas, que dá 6,67 milhões, que são consideradas microentidades. Aí temos optantes pelo Simples, né? Essa informação a gente pegou até, foi do mês de junho, agora lá no site do Simples. E aí, lucro presumido, 1,07 milhão, e lucro real, 220,39 mil empresas, né? Então a gente pode dizer, não, em termos de representatividade, de peso na economia, logicamente eu tenho quase um PIB ali, mais de um PIB de receita nas maiores. Você tem que ver a questão, digamos, de capilaridade, né? Então, quem é que está presente no dia a dia da sociedade está gerando emprego, muito embora as grandes gerem muito emprego, mas assim, cidades menores e tudo mais. Então, a gente tem um segmento que tem necessidades informacionais, né? E a gente, como contador, eu falo muito isso lá para os alunos na UFPB, eu disse, olha, se a gente não acredita que a gente pode fornecer informação, pode prestar informação, seja qual for o nível da empresa, então a gente tem que repensar se a gente está acreditando no curso que está estudando. Então, acho que isso é importante. Então, veja só, eu tenho esse universo aí. Então, do que a gente está falando, que a gente, quando tratou, se pensou em discutir pequena, média, micro, a gente está falando de um percentual superior a 97% das empresas brasileiras. Esse 97,23% só está considerando micro e pequenas, porque o número detalhado das médias a gente não tem isso disponível. E aí eu tenho mais de 7,7 milhões de empresas, quer dizer, vamos pensar, não é minha praia, né? Mas você pensa no mercado profissional, né? Todo mundo sabe disso. Então, você tem um contingente aí enorme, expressivo, que necessita de informação. Eu que tenho que gerar essa informação, tenho que dizer, olha, essa informação é importante para você. Então, tem que olhar isso, a gente tem que lembrar isso, porque às vezes as pequenas, elas são um pouco marginalizadas, digamos assim, né? Pelos estudos e tudo mais, que parece que não tem aquele glamour, né? É que normalmente o enfoque acaba sendo em termos de faturamento, mas esquece em termos de representatividade de empregos e de negócios, porque as micro, pequenas, mesmo médias, se a gente não para avaliar, a economia para se elas não existirem. A economia não vai acontecer se for só nas grandes. Só que se a gente não tiver critérios
similares, vamos dizer, alinhados, a gente perde a referência da informação. E somos nós, como profissionais contábeis, que vamos poder propiciar essa informação para essas empresas, até para ter uma competitividade de mercado mais justa, mais adequada. Isso gera uma melhoria social como um todo. Então, no momento que eu tiver, se eu tiver simplesmente só uma informação burocrática, fiscal, como é que eu vou decidir o negócio? Como é que eu vou ver como é que está o mercado? E aí acaba sendo extremamente representativo, né, Matheus? Com certeza. E aí começa a ter aquela visão que Mônica listou entre os motivos aí, de você enxergar a contabilidade como um mal necessário, né, como um custo. Há muito tempo atrás eu vi o Sebrae divulgava uma pesquisa que era a mortalidade das crianças. Realmente eu não sei se divulga ainda. E eu lembro que tinha visto uma questão de dizer, o que é que você acha, qual é a importância do contador, né? E tinha uma pergunta assim, aí 80 e tantos % dizendo que era muito importante. Aí tinha outra pergunta lá na frente que dizia, se você mesmo pudesse fazer a contabilidade, você faria? Aí 90 e poucos % dizendo que você tem uma contradição aí, né? Mas olha só, eu vou levantar aqui só para mostrar o número, só para vocês verem o seguinte, ó. Aqui a gente aprofundou um pouco os números, só para vocês terem ideia, né? Receita bruta média por entidade, então você chega aí 102 milhões, né? Isso aqui é milhões, né? Então você tem 0,34 milhões aqui das microentidades. Então basicamente chega próximo da média das empresas, das microempresas, né? 360 mil. Mas eu achei um aspecto interessante, eu não sabia, explorando os dados, você vê aqui nessa parte de recolhimento, bem interessante. Então, todo aquele quantitativo, então você tem grandes e médias, elas recolheram no ano 2022 1,35 trilhão em DARF e PGDAS. Em DARF e GPS, DARF e GPS. As pequenas, que a gente está estratificando aqui considerando lucro presumido, quase 202 milhões. E as microentidades, quer dizer, as optantes pelo simples, 151 bilhões. Aqui 202 bilhões. Então, a média, 27 mil por empresa, porque você tem uma quantidade muito grande, né? Aqueles 6,6 milhões. Mas olha só com relação à carga tributária. Fazendo uma conta simples, aqui o objetivo não foi esse, mas é só para chamar a atenção. Quer dizer, eu simplesmente pegando o recolhimento total versus a receita bruta. Você veja, as grandes e médias, elas têm uma carga tributária menor do que as demais, considerando a receita bruta. Então, por que isso? Será que uma gestão tributária é melhor? Tem mais informações? A própria sistemática de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, você tem diversas, algumas peculiaridades, porque também a gente receita, você tem impacto contábil, mas aí você tem uma série de ajustes no âmbito tributário que você reduz a tributação efetiva, né? Mas veja só, empresa do lucro presumido, ela tem uma carga tributária sob esse parâmetro, né? De 8,67 contra 6% de empresa do lucro real. E do simples, por esse critério, tem quase 8% de tributação efetiva em relação à receita. Lucro real, 6%. Então, quer dizer, será que isso é próprio da sistemática de tributação de cada tipo de empresa dessa? Ou talvez isso não é por conta de não se explorar efetivamente a informação contábil e você tem uma gestão tributária dessas empresas. Então veja, o aspecto tributário ele é muito importante, né, nessa discussão. E a gente sempre traz, porque você tem que aliar o contábil com o tributário considerando a nossa realidade nacional. Bom, e aí a pergunta, né, Mônica? Eu deixo com você essa daí. Isso aqui tudo foi para a gente visualizar o que é a situação, né, dentro do Brasil, né, das micro, pequenas, médias e do todo. Mas vamos lá, na prática, o que começou a ser discutido? O que poderia ser feito, então, para a gente alcançar uma adesão maior, uma maior consistência em termos do uso das normas de contabilidade por essas empresas? Já que a gente já demonstrou que seja por custo, por burocracia, por limitações, etc., elas não estão adotando. Vou passar o próximo slide. O que a gente
vamos dizer assim, num todo, passar só mais adiante, num todo, o que deveria ser feito dentro do que a gente discutiu para se alcançar isso. Basicamente, e pode seguindo dentro do slide, que ainda tem mais algumas coisas, basicamente se envolve, para se alcançar esse mundo ideal de que todas as empresas, desde as micro, tenham informação consistente de contábil disponível, isso passa por duas nuances, ou duas áreas. São ações regulatórias, mas tem também a parte das ações dos profissionais. Às vezes a gente tende, até pela pressão que a gente tem, a pensar, é só muita burocracia, é só muita regulação, a gente já tem que fazer a nossa parte. Não, se a gente quer mudar esse cenário, aqui falando, se colocando no lugar de profissional, a gente tem que focar nos dois aspectos. Em termos de regulação, é através de uma simplificação, é através das exigências das normas, ou seja, não ser algo optativo, não ser algo dispensado, e através de educação e treinamento, ou seja, os profissionais têm que conhecer a norma e têm que ser capazes de aplicar essa norma. E em relação aos profissionais, envolve conhecer a norma e efetivamente adotar essa norma nos seus clientes, o que é bastante desafiador. Esse é o cenário como um todo do que seria necessário. Aí agora a gente vai aprofundar mais o que já aconteceu disso e o que são os próximos passos, né, idealmente, para que se alcance isso. Bom, então nessa linha, né, o que já foi feito. Então, dentro dessa, que a gente dividiu em duas ações. As ações regulatórias, vamos dizer que estaria mais na governabilidade do próprio Conselho Federal de Contabilidade, seja diretamente ou indiretamente, por meio de atuação, até mesmo em política, digamos assim, na mudança de legislação e tudo mais. Então, a simplificação, né? Vou ficar em pé porque eu já não estou enxergando bem dali. Então, qual foi um primeiro aspecto quando a gente pensou, e aí, só fazer um parêntese, que aqui a gente está pensando bem nas microentidades e nas pequenas empresas, quer dizer, aquelas entidades até que 78 milhões. Né? Então, olha só, algo importante que foi se reconhecer a realidade nacional, é dizer, aderência a critérios tributários. Então, eu vou classificar as empresas de forma aderente ao critério tributário. Um aspecto que a gente até avançou bastante, se discutiu, né? Porque qual era o desafio? Você equilibrar o rigor técnico com aspectos relacionados à aplicabilidade da norma. Então, olha, eu reconhecer a receita no mesmo período, ou então de forma aderente à nota fiscal, pode... Opa, será? Pessoal, uma salva de palmas para ele aqui, ó, porque ele vai resolver um problema. Deixa eu ver. Opa! Ótimo. Ou não? Tira a palma? Será que dá para tirar a palma? Não, deixa do jeito. Bom. Deixa eu ver. Show. Então a gente tentou buscar isso, então manter esse equilíbrio. E houve muita discussão. Então essa questão da nota fiscal, ela foi até emblemática, porque na norma de pequenas ainda manteve critérios aderentes ao CPC 30, que já foi revogado. E na de microentidade, Mônica foi a relatora, né? Eu até chateei, eu digo, Mônica, por favor, tal. A gente colocou um expediente prático para dizer, olha, né? Se você entender que vale a pena, que atender o rigor técnico, você pode reconhecer a receita conforme a emissão da nota fiscal, que é a realidade da maioria das empresas, que ninguém vai ter dois critérios, fica muito difícil. E aí sempre pensando na relação custo-benefício, que isso é fundamental. Então a gente tentou equilibrar isso. Então as normas, a NBCTG 1001 e 1002, elas, digamos assim, eu acho que não foram explícitos, mas isso acabou conduzindo, tivemos esses três pilares, né? Eu acho que, Matheus, até para entender a conjuntura do como é que se chegou a essas conclusões, né? A gente não disse explicitamente que para essa questão das normas foi constituído um grupo, né? Que era inclusive coordenado pelo professor Eliseu, que está aqui do lado. O Matheus era membro do grupo, eu também era, tinha outras pessoas, e nesse grupo nós tínhamos uma diversificação de perfis. Então tinha gente de academia, tinha gente de área pública, e eu brinco que tinha as chatas do setor privado, eu me incluindo, que eram aquelas que diziam, tá, no mundo real isso não funciona, no mundo real isso não é aplicável,
vamos efetivamente simplificar, mantendo a qualidade, mas que possa ser usado. Só para entender o ambiente, por isso que ele brincou da questão da minha relatoria ali, porque eram umas discussões meio ferrenhas às vezes. Então, foi disso aí. Então, aí com relação às normas, né, a gente tem esse cenário, voltando para os números, né? Então a gente tem a NBCTG 1002, que vai alcançar esses 6,67 milhões de empresas, que são as empresas optantes pelo Simples, basicamente. Você tem a NBCTG 1001, que é para as pequenas, né? E você tem a NBCTG 1000, que é o CPC-PME, que ele foi mantido, e aí está se discutindo para ver se o PME vira para médias empresas, porque é pequenas e médias. Mas você aproveita e bota para médias empresas. E o conjunto completo para aquele contingente menor, mas economicamente muito representativo. Agora tem um aspecto, a microentidade, se o profissional de contabilidade entender que é relevante, ele pode adotar o conjunto completo. Ele quer fazer AVP? Vai fazer AVP. Eu tenho um imóvel aqui que eu quero classificar como propriedade para investimento e quero mensurar o valor justo. Você vai poder fazer. Agora você tem que declarar que não está mais com o NBCTG 1002. Você tem que indicar qual é o outro. Aqui a gente simplificou bastante. Tem esse aspecto da receita. A gente abandonou, porque de fato não vai precisar, mas vai que, né? Assim, por exemplo, não se fala de método da equivalência patrimonial. Porque eu posso ter uma entidade, isso é importante. Eu posso ter uma entidade que é tributada pelo lucro presumido, tá? E ela não é optante, naturalmente, pelo lucro presumido, ou pelo simples, mas ela é uma microentidade para a norma contábil. Então ela pode ter participação em outra entidade, então ela não vai ser obrigada pela norma a fazer método da equivalência patrimonial. Ela mensura pelo custo, resolveu o problema. Né? Então você tem alguma facilidade nesse sentido para aproximar Agora, como eu repito, se o profissional entende que quer um rigor maior, um rigor técnico maior, quer gerar informação mais próxima do conjunto completo, ele tem toda a liberdade de adotar. Aqui é a possibilidade de você simplificar para alcançar aqueles que achavam a norma vigente muito complexa para adotar. Esse é o aspecto. É você oferecer uma facilidade. Bom, e a educação, né? E a gente tem aqui, que a gente gravou, tem o professor Eliseu aí, que está ali. Mas está aqui, a gente gravou um curso, está lá no TV CFC, tá? Tem os vídeos para cada seção das normas. Eu recomendo, quem tiver interesse, assista, porque a gente tenta esclarecer isso aí. Foi um trabalho, foi difícil para conciliar tudo e fazer, né, para fechar. Foi feito com muito carinho e muita preocupação, a preocupação que a gente tem, inclusive até de estar divulgando isso, né? Então é muito importante. Então você tem esse curso, é um ponto inicial. Então, quer dizer, uma ação regulatória qual é? Educação. Então, para tentar alcançar o máximo de profissionais possível, então você usa o YouTube. Então o curso tem para as duas normas, cada sessão tem um curso específico. Tem exemplo prático e tudo mais. E um ponto importante, né, Matheus, é que esses vídeos são curtos, tá? Então, para quem pensa, eu não vou nem pensar em acessar porque eu não tenho tempo, a ideia foi exatamente constituir esses módulos, né, de forma separada para que, quando você está buscando alguma coisa, possa ir diretamente ao assunto dentro do enquadramento aplicável e ouvir aquilo. Porque a gente sabe que quando é uma coisa demorada, ainda mais no técnico, acaba não fazendo. Então vale dar uma olhada, vocês vão ver que vai precisar de poucos minutos de cada vez para identificar isso aí. E tem uma coisa que a gente tentou fazer, isso que foi quase que inegociável, que é o seguinte, tem que ter débito e crédito e razonete. Então você vai falar de contabilidade com o contador, tem que ter débito e crédito, né? Então isso a gente tentou fazer. Bom, e o que ainda deve ser feito? Então, a gente editou a norma, que era um passo importante, avançou nessa parte educativa, e o que deve ser feito? Ainda no contexto de uma ação regulatória, aí você tem que ter atuação fiscalizatória. Então é importante que os CR6 eles fiscalizem a aplicação da norma. Isso às vezes é mal visto, mas isso tem um efeito saneador muito grande, porque você prestigia quem aplica a norma. Então você tem um efeito positivo para toda a classe, né? Então, logicamente, primeiro essa etapa pedagógica, educativa, depois vai para o enforcement, digamos assim.
E aí, exigência das normas no âmbito fiscal. Então, aqui é um aspecto importante. Quando a gente considera e a gente reconhece, né, que diz assim, aceita que é melhor, né? Então, quando a gente reconhece que existe um componente de influência muito forte que é a legislação tributária, você, quando reconhece o problema, você pensa na solução. Então, o primeiro ponto aqui que a gente trouxe é o seguinte, é se trabalhar, e aí depende do CFC, mas não só dele, mas de uma ação. É o seguinte, brigar, tratar da revogação desses dispositivos da legislação tributária que permitem a escrituração do livro caixa em detrimento da escrituração comercial. Como eu disse, você tem duas dimensões. Você tem a dimensão tributária e a dimensão de natureza comercial. Elas não se comunicam. Então eu posso ter uma exigência comercial e uma dispensa do ponto de vista tributário. Mas só que a dispensa tributária, ela prevalece. Então é difícil você explicar, dizer, olha, a lei tributária está dispensando, mas o Código Civil exige. Então, para afastar essa confusão, então não há dispensa de escrituração. Então, tanto para fins fiscais quanto para fins comerciais. Então, é um ponto importante. Outro aspecto importante é essa previsão. Veja só, são duas coisas. Uma coisa é eu dizer na legislação tributária que diz, olha, acabou essa dispensa do livro caixa. Então você tem que ter escrituração comercial. Aí você tem um complemento. É dizer, olha, para a entidade do Simples Nacional ou a entidade do lucro presumido, você vai aplicar a norma contábil tal de emissão do Conselho. No Simples Nacional você tem a resolução do Comitê Gestor que trata disso, olha, a contabilidade simplificada, quem vai dizer como ela é o Conselho. Então, aqui já houve uma resposta à legislação, quer dizer, a NBCTG 1002 tem respaldo normativo no âmbito do Simples. Agora a gente tem que avançar no lucro presumido. E outro aspecto é o seguinte, é a gente avançar ainda. Vamos supor, a pequena empresa vai tomar crédito. Então a instituição financeira tem que dizer, olha, eu quero tuas demonstrações de acordo com a NBCTG 1001 ou 1002. Isso tem que ser padronizado. Então, isso é uma ação do Conselho, junto às instituições Febraban, não sei, Banco Central, enfim, para você passar a exigir, quer dizer, qual é a demonstração válida para essas entidades? As demonstrações válidas para essa entidade? Aquelas elaboradas de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho. Então, isso é um aspecto, vai ser um aspecto indutor da conformidade, né? E outro de processos licitatórios também. Se você conseguir dizer, olha, você tem que apresentar a demonstração, não é por qualquer norma. Se você é microentidade, então você vai ter uma demonstração e vai ter que dizendo que existe uma previsão na norma de conformidade à norma tributária. Então, você não, microentidade, não tem divulgação em nota explicativa. A única coisa que é exigida é que o contador diga, olha, estas demonstrações foram elaboradas de acordo com o NBCTG 1002. Então esse é o ponto. Então é a gente avançar para você ter esse fator externo gerando obrigatoriedade para a adoção. Bom, e a ações dos profissionais, você tem, que isso é importante, que foi como a Mônica falou, né, você tem um conselho tentando equilibrar isso, só que a ação de cada um é muito importante, que a norma não se aplica sozinha, né? Então, primeiro, a adoção da norma contábil, conhecer a norma contábil e tentar, a gente sabe que é desafiador, porque precisa, para você manter a escrituração, uma vez me perguntaram, disseram, você está falando de escrituração contábil, mas o que o usuário precisa é de informação para tomada de decisão. Às vezes a escrituração não resolve isso, é uma obrigação. Eu disse, eu concordo plenamente. Agora, se a entidade não tem organização suficiente para ter sequer escrituração, você não chega do outro lado. Então, acho que a escrituração é aquele dever de casa, né? Bom, e a comunicação e geração de valor. Isso já é de você comunicar e tentar demonstrar a utilidade da informação. Quer dizer, que o pequeno empresário, enfim, ele consiga perceber que a informação contábil ela é importante para o processo decisório dele, por mais simples que seja. Só para ilustrar, lá na universidade eu estou começando a fazer pesquisa de TCC com os alunos, o pessoal está indo na Feira Livre. A gente está entrevistando feirantes lá, o pessoal comércio maior, tal, eu conheço vários lá. E eu sempre converso, quando vou lá na Feira Livre, converso com o pessoal, fico perguntando, rapaz, como é que tu define teu preço e tal? Eles estão falando um monte de informação que eles adquiriram com a experiência deles, mas são informações de natureza contábil financeira. Então, quer dizer, olha, eles precisam da informação. Agora, como você gerar essa informação, criar valor por meio da contabilidade? É o desafio.
E aí você tem o aspecto formal, digamos assim, e aqui eu chamei do aspecto material, de geração de valor, né? E aí a gente já tenta... Esse aspecto material está voltado à utilidade da informação contábil. É aquilo que eu disse, olha, se a gente faz contabilidade e acha que é só para cumprir uma exigência acessória da legislação tributária, então a gente tem que repensar algumas coisas. Então, eu tenho que acreditar que eu posso gerar valor, e a gente sabe que gera valor. Agora, é desafiador você conseguir chegar a isso, né? Bom, e aí exige uma mudança de cultura. O CFC está tendo essa mudança de cultura, né? E a gente precisa, enquanto profissionais, ter essa mudança de cultura. Eu acho que isso é um fator impulsionador de fortalecimento da profissão. Acho que a gente tem que pensar nisso. É pensar na pequena também, né? E quanto às médias, Mônica, você que é especialista, por favor. Agora eu vou levantar porque vocês vão ver um monte de letrinha pequenininha, então vai ficar mais fácil de entender. Tá dando ruído? Vamos ver se aqui. Só tentar organizar o som aqui. Deu. Então, em relação... Até agora, a gente, se vocês observaram, a gente estava focando muito na questão específica do Brasil, das particularidades das micro e pequenas. E a gente citou muito brevemente que, ok, existia já a MIL, que era que aplicava na época para pequenas e médias. Só que assim, a gente ainda tem a norma para médias, né? E a gente tem muita empresa média no Brasil, embora não se tenha essas estatísticas tão totais, exatas, mas a gente tem muita empresa média. E a média, aqui eu vou trazer o histórico só para a gente relembrar quanto tempo isso já existe e o que está mudando em relação a isso. Porque para todos nós que lidamos com empresas médias como clientes, a gente tem que estar atento, porque é um mundo em constante mutação. O que a gente vinha falando, e o Matheus detalhou bem em relação a micro e pequenas, é porque houve a emissão pelo CFC dessas normativas específicas. Agora, a média já tem uma norma que já tem muito mais tempo, e eu vou estar apresentando aqui para vocês também, que ela vai estar mudando muito brevemente. Então a gente tem que estar atento junto à atuação das empresas médias, porque isso impacta. Então, só lembrando um pouquinho, provavelmente o pessoal mais do fundo não vai nem conseguir estar lendo, mas depois vocês vão ter acesso a isso aí. A ideia da norma, quando ela saiu internacionalmente, que era chamada IFRS for SMEs ou IFRS para PMS, ela foi uma norma que tinha essa intenção de trazer a melhora da qualidade com uma certa simplificação dos requerimentos, dos requisitos do que teria que ser aplicado. Que aí, em cima disso, a gente identificou que foi esse trabalho que para muitas empresas ainda assim era difícil de adotar. Nós não estamos falando de um período há pouco tempo, isso aí aconteceu, vamos lembrar, em 2009. Ou seja, nós estamos falando de 16 anos, né, atrás, que já saiu essa normativa. Quando ela foi constituída, no ano seguinte foi inclusive constituído um grupo, que era o SME Implementation Group, que era para ajudar nessa adoção, nessa implementação dessa norma. Isso tudo no âmbito internacional. Então, a gente está falando de muito tempo atrás. Só que se identificou essa dificuldade toda. E, ao mesmo tempo, essa norma ela é emitida pelo board que emite as normas internacionais de contabilidade, que é o IASB. O que foi o cuidado deles? Bom, periodicamente se tem que fazer, assim como existe a atualização das normas de contabilidade, tem que se fazer também a atualização dessa norma para pequenas e médias empresas. Essa norma específica, em 2015, ela teve uma atualização para fazer frente ao que tinha alterado nas normas full, que a gente chama, que são o conjunto de normas completo, só que lá em 2015 ela não atualizou tudo, ela atualizou uma parte do que foi considerado mais relevante, mais representativo até lá. Só que aí assim, o que aconteceu? Mudou muito nesse período de 10, 15 anos as normas vigentes no exterior. Então, recentemente, o IASB, estamos falando tudo lá fora, no exterior, só que aí depois essas normas passam pelo processo de aprovação aqui no Brasil e entram em vigor aqui no Brasil também. Recentemente o IASB emitiu então uma minuta do que vai ser a próxima edição da norma para
internacionalmente falando, pequenas e médias empresas. Essa análise, essa audiência pública encerrou há pouco tempo atrás agora, eles estão trabalhando em cima disso, para que a ideia é que, e eu vou estar mencionando isso no próximo slide, em 2025 haja essa aprovação, para em 2027 entrar em vigor. Talvez a gente pense assim, nossa, está muito longe, isso não aplica. Não, passa rapidinho, né? Ainda mais quando a gente sabe que as médias muitas vezes não estão dando a devida atenção, talvez, que deveriam para usar a norma, isso passa rápido. E a norma em si, atualizada, lembrando, vai estar saindo só em 2025, não é nem esse ano. Para ter uma ideia também em termos de, no mundo, não só no Brasil, como é que é a situação da norma de pequenas e médias empresas. Vejam que tem muita gente, só tem que voltar no slide anterior ali de novo rapidinho, tem muito país que adota essa norma. Ela é adotada em 85 países, o nível de obrigatoriedade varia, em alguns é mandatório, em outros eles têm critérios específicos, mas 85 países adotam. E existem também 11 países que estão em processo de adoção. E aqui a gente está falando de países de todos os continentes, de todas as regiões. Por exemplo, nessas que estão analisando para adoção, hoje nós temos, pensando na região América Latina, a gente tem a Bolívia. Então isso ainda está em mutação ou ainda adaptação. Agora podem passar para o próximo slide. Aqui, isso aqui é para lembrar um pouco a gente, né? Como é que é o formato da norma de IFRS para PMS, que no Brasil, na verdade, acaba valendo para as médias, né? Ela tem uma estrutura de tópicos, então é uma norma única. Cada tópico é equivalente, vamos assim dizer, a uma norma internacional, só que de uma forma muito mais simplificada. E ela tem todas as seções, né, que não é o propósito aqui da discussão hoje, mas só para relembrar um pouquinho. Seções gerais, seções da parte de ativo, passivo e patrimônio, das demonstrações em si, receitas, da própria transição para aquela empresa que não estava adotando, que vai passar a adotar. E em 2015, eu tinha mencionado que teve alteração, é que foi uma alteração que ela incluiu o que eles chamaram do Pilar 2, que era da parte da reforma tributária internacional. Mônica, bem rapidinho, só para complementar, a NBCTG 1001 e 1002, ela seguiu a estrutura desse pronunciamento. Então você tem as mesmas seções, e aquelas seções em que não houve a necessidade de se regulamentar, ela foi mantida, o número foi mantido, mas o conteúdo foi suprimido. Então você tem uma correspondência dessas normas para microentidades e para pequenas empresas com essa norma para as médias. E um ponto adicional também a gente lembrar, quando a gente está falando de pequenas e médias também, aí pensando num aspecto técnico, é que automaticamente para esse enquadramento, além do que o Matheus explorou em bastante detalhes, né, para o enquadramento do faturamento para categorizar micro e pequena, que quando a gente fala de pequenas e médias nesse âmbito, automaticamente caem fora aquelas empresas de capital aberto, aquelas empresas listadas que a gente chama, porque essas estão sujeitas a toda uma regulação completa, específica, e aí isso não é permitido, isso é legalmente constituído que não é permitido. Então aqui só para trazer uma ideiazinha daqueles que aqui presentes já conheçam a norma de IFRS para pequenas e médias empresas, que no Brasil acaba valendo para a média, para saber o que espera. Vai ter bastante modificação, a gente vai ter modificações grandes em 9 sessões. Eu não vou entrar aqui, vocês vão ver depois no slide que tem conteúdos chaves para cada uma das normas, mas não é o propósito hoje, mas vai ter no material. Mas são modificações maiores em 9 sessões e mais modificações menores em outras 20. Imagina o que isso vai gerar de mudança na norma internacional, que depois vai vir para cá para valer para as médias. O que são essas modificações? Elas, de modo geral, aumentam sim a complexidade das exigências, embora elas sejam mais simplificadas do que a norma, as normas cheias, que a gente chama, né, normas full. Ainda assim, como essas normas internacionais como um todo se tornaram mais complexas dentro do universo mais complexo dos negócios, mesmo a versão da pequena e média, que no caso do Brasil da média, também se tornou mais complexo.
Como eu mencionei, elas entram em vigor em 27, essa norma vai estar sendo aprovada, a expectativa é em 2025. Hoje eles estão consolidando as conclusões. Isso aqui é só para gerar, espero que curiosidade e espero que não medo de algumas modificações que a gente vai ter. Então, gera uma reestruturação total dos conceitos e princípios gerais, muda o tratamento da seção de mensuração de valor justo, muda o tratamento, as definições de combinação de negócios e goodwill. A questão das receitas, vamos lembrar que a norma completa de receita teve muita modificação, né, na última atualização dela. Isso está sendo incorporado nessa versão da norma para pequenas e médias. Vou passar aí. Então, assim, é muita coisa que vai estar mudando. Por um primeiro momento, o que é a percepção da gente? Bom, vai ser complicado. Mas aqui, até fazendo de uma forma mais resumida, e até para a gente ter a consciência quando a gente vai estar tratando como profissionais de contabilidade com as empresas, é importante aquilo que a gente mencionou antes, é importante ter consistência de informação, ter padronização, ter comparabilidade da informação. Isso é uma coisa pacífica. Se a informação vai ser útil para a tomada de decisão, se a informação vai ser útil para a definição de estratégias, ela tem que ter essa consistência, essa comparabilidade para servir para alguma coisa. E essa padronização e essa comparabilidade permite que a informação sirva para o futuro, não só para preenchimento de geração de demonstração, mas para o que vai acontecer a partir dali. Isso é o mundo ideal, mas que a gente espera que alcance, por quê? Para demonstrar que a informação contábil sim tem valor para as empresas, em especial para essas médias. Melhora a confiança, melhora a aceitação da informação, a própria competitividade das empresas. Então, isso tudo são elementos que devem ser tomados em conta quando a gente analisa aquela questão do custo-benefício de estudar para realmente adotar essa norma. Isso tudo tem que ser considerado. Claro que existe o desafio do custo-benefício que tem que ser analisado para implementar efetivamente a norma. Então, isso não é uma fórmula mágica, não é uma solução única que vai se aplicar a todas as empresas. A gente tem que conhecer, vai ter que aprofundar o entendimento da empresa. E também os profissionais, isso aí o Matheus estava falando antes em relação à micro e pequena, vale de mesma forma para as médias, né? Porque o profissional, ele tem que ter esse preparo, não só teórico, mas também de entender na prática como ele vai aplicar isso aí. E principalmente, a gente costuma ver, principalmente em alguns perfis, alguns segmentos de empresas, aquela segregação. A contabilidade junto com o fiscal são os burocratas que ficam no fundo do prédio, que não se comunicam com os outros setores. Se a gente quer ter um ganho de qualidade da informação, essa comunicação, essa interação entre os setores tem que melhorar, porque vai se precisar. Quando a gente pensa, né, no valor justo, na própria análise de valor de mercado, todas essas análises que são requeridas pela norma contábil, não serve só o númerozinho da nota fiscal ou o númerozinho da guia de imposto. Precisa de muito mais elementos do negócio para permitir que a gente alcance isso. É desafiador? Com certeza é. Agora, o ganho que se tem da informação, e aqui não só da média, mas para todas as outras, né, já devolvendo aqui para o Matheus, em regra vai justificar. E é uma questão de uma curva de aprendizado. Daqui a um pouco a gente alcança isso. Bom, e aí, a gente retomou com a questão inicial, tá? Então a gente, acho que passou uma hora, a gente conversando um pouco sobre essa questão da normatização, eu acho que mostrando o aspecto do quão abrangente né, do que a gente está falando, né? Acho que está na realidade de todos os senhores e senhoras profissionais que atuam. Você tem esse problema da micro, da pequena, da média, né? Então,
qual seria o maior desafio para a profissão contábil brasileira dentro desse contexto? São inúmeros, né? Edilson está aqui, trabalha com a questão do reporte de sustentabilidade, tudo, mas é outro segmento. Mas quando a gente vê o alcance disso que a gente está falando, a gente pode dizer, olha, a gente tem muita coisa para se resolver aqui antes de pensar muito alto. Mas só que na contabilidade você tem que pensar em tudo ao mesmo tempo, não dá para segregar. Então a gente compartilha aqui uma resposta que na verdade não é uma resposta, é um ponto para reflexão. Então, qual seria o maior desafio da profissão contábil brasileira, né? Uma reflexão importante que é demonstrar a utilidade da informação contábil para os usuários das microentidades e pequenas empresas, né? Então, isso é muito relevante para o fortalecimento da profissão, né? E aí, terminando, a gente quer deixar apenas uma mensagem aí, quer dizer, ainda há um longo caminho a percorrer, mas essa jornada contribuirá para o fortalecimento e para a valorização da contabilidade e da profissão contábil no Brasil. E aí eu chamo os senhores e as senhoras e digo que o sucesso depende de cada um de nós, tá? Então, muito obrigado, agradeço a Mônica, agradeço a Edilson pela oportunidade, espero que tenha sido produtivo para vocês. Obrigado. Bem, obrigado, Matheus, obrigado, Mônica. Eu acho que eu vou começar pelo final, né? Demonstrar a utilidade. Estão rindo ali alguma coisa. Esse pessoal, cara. Os dois ali estão me sacaneando, tenho certeza. Bem, vocês viram que eles ficaram de canto, né? A gente botou eles no cantinho ali, né? Fica no seu lugarzinho aí, né? Tô brincando. O chefe não pode saber que eu tô falando isso, tá? Bem, sobre demonstrar a utilidade da informação, né? Eu também sou sócio de um escritório de contabilidade pequeno. Detalhe, eu faço demonstração contábil para nós tomarmos decisões sobre o meu escritório. Nós queremos saber qual é o cliente que é mais rentável. Logicamente tem coisas que a gente consegue mensurar, que é as dificuldades de trabalhar com eles, né? Mas tudo bem. Quais são os segmentos, né, que a gente tem consultoria, tem contabilidade, tem auditoria, tem, né, serviços esporádicos, então a gente separa isso para poder tomar uma decisão e até para poder precificar mais à frente, né? E assim como vocês devem ter N exemplos, como é que a gente convenceu vários clientes de usar a informação contábil? Mostrando a utilidade, que é exatamente o último slide de vocês. E veja, eu tenho um cliente, né, eu tinha, né, agora não tem mais, que eu, apesar de não poder trabalhar lá, mas eu sou sócio, e como qualquer sócio, ajuda a tomar decisão. Ele tinha um quadrado, uma sala que era menos uns 15 metros quadrados, tá? Hoje essa empresa tem 15, uma distribuidora de produtos farmacêuticos que tem 15 filiais em todo o Brasil. E já está fazendo um IPO. Então, por aí, aquela pequena vai virar um dia grande. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E isso é importante, tá? A gente tem que demonstrar a nossa importância. E uma das coisas que eu sempre vendo e aí eu gostaria de ouvir de vocês, que para afastar qualquer problema na hora de distribuir lucro para o sócio, a gente usa contabilidade. E aí o Matheus e a Mônica sabem muito bem, se vocês puderem falar sobre esse ponto, né? A gente tem que começar a procurar formas de vender o porquê que a gente é importante. Mônica, Matheus. Vou aproveitar disso, pegar um gancho e na sequência eu vou responder ao colega Maurício Braz, que fez uma pergunta, mas hoje no Brasil a gente tem a não incidência do imposto de renda retido na fonte sobre a distribuição de lucros e dividendos, né? Então não existe outro lucro, né? Não existe dividendo que não aquele derivado da escrituração comercial. Esse é o ponto. Então você tem, tanto no Simples Nacional quanto no lucro presumido, você tem aqueles limites fiscais, que é um parâmetro de natureza eminentemente fiscal, porque até para ser coerente, porque a legislação dispensa a escrituração presente dados, então você tem que dar uma alternativa para essa distribuição. Mas a gente não existe outro lucro que não de contabilidade. Então a gente percebe que isso faz toda a diferença. Quer dizer, mostrar o benefício. Se a linguagem que o pessoal entende é muito vinculada ao tributário, né? Porque pequenas empresas estão muito preocupadas com o fluxo de caixa, né? Então você demonstra, diz, olha, você pode distribuir mais do que o limite fiscal.
Porque o limite fiscal ele é cômodo, né? Você faz o cálculo lá do lucro presumido, tira os tributos incidentes, que é o limite. Não precisa exceder, não precisa de nada. Só que você na contabilidade, você demonstrando, se tiver, por exemplo, receita de AVJ, não é tributado no lucro presumido, mas aí é contábil. Se você tiver financeiro, você tem um lucro, a perspectiva econômica, você tem um financeiro para distribuir, a legislação ela respeita, porque é a apuração do lucro de acordo com a legislação comercial. Então isso não tem. Então isso é um diferencial que muita gente não percebe. Quer dizer, é você agregar o valor nessa perspectiva, nessa linguagem do tributário. Dizer, olha, só isso aqui é uma vantagem. Né? E aproveitando o gancho que o colega Maurício Braz perguntou, com relação ao limite do Simples Nacional, se vai ficar assim por muito tempo, eu não tenho essa resposta. Isso está lá com os nossos representantes, né? Mas muita gente já tem escutado porque está começando a ficar, a inflação tem corroído. Mas a resposta é essa, eu não tenho resposta, depende do que o Congresso vai definir em relação a isso. Ou seja, o que o Matheus está falando é que está ficando difícil justificar o injustificável, né? No mundo real é isso que está acontecendo. Uma outra colocação que eu queria fazer, e até para a gente aprofundar aqui, que eu acredito que muitos aqui estejam pensando, é que quando a gente pensa na efetiva utilidade da informação contábil, já que existe toda essa preocupação com a informação e com as obrigações e penalizações fiscais, a gente tem que lembrar que está batendo na porta a reforma fiscal, né? E embora isso num primeiro momento possa parecer, nossa, agora mesmo que ninguém vai fazer contabilidade mesmo, porque vai piorar as implicações, as exigências da reforma fiscal. Se a gente pensar pelos prazos que estão previstos na reforma fiscal, que a gente vai ter que manter a dualidade ou duplicidade de controles, de acompanhamento dos diferentes impostos, assim por diante, vamos lembrar que se a gente tiver uma escrituração contábil bem estruturada, vai facilitar esse processo. Ou eu diria que talvez essa vai ser talvez a única alternativa para reduzir um pouquinho os riscos, que se já são muito grandes, vão aumentar mais ainda com toda essa carga de informações que vai ter que ser feita. Né, Matheus? Não sei se o Matheus quer complementar, mas é um ponto de atenção e é mais um argumento que a gente não tinha botado lá atrás, do porquê que é importante demonstrar para as empresas pequenas e médias, principalmente, por que elas têm que estar bem organizadas, bem estruturadas, que é o que o Matheus falou lá no início também, né? Para ter a consistência dessa informação, para ter rastreabilidade disso aqui depois, né? Esse ponto que a Mônica levantou é importante, porque até mesmo se você tiver escrituração de acordo com as normas, né? Você tem condições até de avaliar os riscos, porque se você não tem nada, você não tem condições nem de mensurar o risco. E a gente vai passar por uma realidade, uma mudança de realidade muito importante, porque olha só, a gente tem, vamos pegar só 2 tributos mais importantes aí nesse contexto, né? Assim, tirando o federal, PIS e COFINS, você pega ICMS e ISS. ISS é um tributo cumulativo, você não tem a perspectiva de tomar crédito de ISS. Aí você tem o ICMS, que o crédito é muito adstrito às operações de circulação de mercadorias. Você vai para um modelo em que você tem uma ampliação do aproveitamento de créditos. Você vai ter uma base documental muito grande, mas isso precisa transitar pela contabilidade até para você ter um controle dos créditos. Eu vejo muito se fala, eu vi muita divulgação sobre aspectos relacionados à recuperação de créditos, né? Que parece que a recuperação de crédito você cavou lá, apareceu água, você está tirando, né? A recuperação de crédito é a resolução de um problema lá atrás. Alguém pagou mais do que devia e alguém está vindo corrigir. E se você tivesse feito corretamente, assim, com a contabilidade, tendo um controle mais efetivo lá atrás, você não ia ter a preocupação de recuperar crédito. Pronto, isso aí é importante, gente, porque muitas vezes a gente acaba, vamos dizer assim, não é um processo de auditoria, mas a gente acaba fazendo uma checagem das nossas obrigações tributárias quando a gente faz contabilidade, porque a gente vai conciliar. E quando a gente concilia, a gente vê se pagou ou não, conforme a legislação, se aproveitou ou não os créditos devidamente, se pagou a maior, a gente encontra N situações. Então, quando eu acabo fazendo uma conciliação, eu tenho a contabilidade, faço a conciliação, eu acabo checando se nos aspectos tributários e trabalhistas, não esquecemos dos trabalhistas, tá? Se a gente está cumprindo corretamente. Então, tem muita vantagem.
Tá? Uma outra coisa que é importante, até o Matheus provocou, né, que eu faço parte lá do Comitê de Sustentabilidade, não se preocupe, por enquanto não vai vir norma de sustentabilidade para pequena e média empresa, tá? Mas já tem gente comentando sobre o assunto. Então, mas vocês pensem que vocês, fazendo trabalho de pequena e média empresa, vocês têm que começar, em algum momento, prestar informações para as empresas grandes. Eu não sei se não se preocupem ou se, pelo contrário, as pequenas e médias estão querendo alguma informação. Exato. Porque Assim, no formato do que está saindo até agora, parece algo muito complexo. Desculpa a parte aqui, mas a gente tem que lembrar desse mundo, porque a gente sabe que a pressão já está começando a surgir, né? Isso tá surgindo, tá, gente? Não vai sair a norma, não. Por enquanto isso está nas companhias abertas, as grandes companhias, mas uma hora vai chegar, tá? E mesmo em termos legais, a gente já começa, algumas empresas começam a prestam serviço ou fornecimento de material para as grandes empresas, já está começando a relatar informações de sustentabilidade para os seus clientes e fornecedores grandes. Se a gente tem a contabilidade organizada, a gente tem mais segurança nisso. Tá? Uma coisa importante, né, que a questão que vocês colocaram das dificuldades o porquês, né, que a gente não adota, vamos dizer assim, a contabilidade corretamente para a pequena e média empresa, é custo. Só que isso no mundo alguns anos atrás. Pois, se você tem, basicamente, toda a movimentação tributária, fiscal e bancária num RP, e a maioria de vocês acredito que possuem bons RPs, você tem uma grande parcela da contabilidade feita. E aí a pergunta, por que não completar? Talvez ali, né? Então, falar um pouquinho sobre essa mudança que a tecnologia está nos ajudando e que, logicamente, vai contribuir para a melhoria da informação. Eu posso falar a experiência própria, né? Eu comecei a trabalhar com contabilidade, era office boy, e aí houve um processo de informatização aí há mais de 30 anos, né, lá onde eu trabalhava. E aí a gente recebia nota fiscal em papel, aí pegava a nota fiscal, separava para o Código Fiscal de Operações, eram 3 dígitos na época, tinha que preparar aquele formulário para enviar para o Estado, a Secretaria de Finanças Estadual, aí depois ia registrar aquelas notas no livro, aí depois pegava aquela documentação todinha, depois de vários meses tinha um slipezinho, papel com carimbo para colocar a conta, plano de contas e tal, para depois ir digitar, fazia a planilha para depois ir digitar no sistema, né? E isso foi um avanço, porque antes lá no escritório, eu lembro que meu pai tinha aquela máquina de contabilidade Audit, né? Eu fiquei traumatizado, botão preto era débito, vermelho era crédito. Eu fui operar aquilo sem nem saber o que era débito e crédito, mas tive que operar. Então houve uma mudança muito grande. Então veja todo o processo que a gente tinha antes, né, de se fazer escrituração fiscal, contábil, e hoje você tem um universo totalmente diferente, com documentação digital, né? E aí você importa, comunica de um sistema para outro. Então todo esse processo operacional ele não existe mais. Então aquele custo, por isso que eu disse, você dispensar a escrituração comercial numa visão lá de 95, 94, do ano 1994, 95 é uma coisa. Hoje a narrativa é outra, porque os fatores são diferentes. A preocupação que se tinha, você falava de simplificação, para eliminar tudo isso que eu falei, isso não existe mais. Então, realmente, a questão do custo a gente não leva, porque faz parte da retórica ainda, talvez por algo que se ficou com o tempo, ficou um resquício, mas de fato, quando você fala de custo hoje, não é aquele custo representativo que tinha anteriormente. Embora vai depender do cliente, né? A gente sabe que ainda tem muita empresa... E vou dizer para vocês que eu acho que não é só micro, pequena e nem média, tá? Tem muita empresa ainda muito desorganizada, cujo fluxo de informação é bastante complicado para o profissional contábil, principalmente naqueles casos que há a terceirização, né, pelo escritório, que não é o contador dentro da empresa. Então, sim, a gente tem muita ferramenta hoje, né, em termos do que pode otimizar de processo. E talvez esse seja um bônus do ônus que o Brasil tem da burocracia. Como está tudo muito informatizado no Brasil, da informação fiscal, mas mesmo da informação contábil, se a gente verificar, e tem na feira que dá para olhar isso, né?
A maioria dos sistemas aqui no Brasil hoje está muito embasada, ela se alimenta dessas informações que já vêm num formato eletrônico. Antigamente era pior, né? Antigamente a gente tinha que organizar para o ERP, gerar aquele arquivo TXT para daí depois configurar, programar lá para puxar. Hoje isso realmente ficou mais simples. Agora, as obrigações também aumentaram. Então, talvez eu acho que o custo, Matheus, é nessa linha, porque ao mesmo tempo que se otimizou tempo de ter informação eletrônica, aumentaram as obrigações e aumentaram as penalizações, né? Porque se pega muito mais rápido quando há algum problema. Então, em relação a isso, eu acho que é uma transição, né? A tecnologia muda muito, o profissional não pode abrir mão de acompanhar o que tem de tecnologia, e esse talvez seja um desafio para micro, pequena, além da adoção da norma, ele identificar, ou até para implementar a norma, do como é que ele vai conciliar isso aí. Mas o que eu queria puxar o gancho ainda era na linha do que o Edilson estava mencionando, né, da conciliação, né, do fazer esse trabalho de análise, que é o que agrega valor, né, que é o que faz a gente mostrar para a empresa, olha só, veja que a tua informação serve para concluir isso, ou você tem um risco aqui, ou você pode melhorar aqui, ou você está perdendo espaço aqui. A maior dificuldade que, em regra, na empresa micro, pequena e até média a gente tem é a questão do custo, não do nosso custo de desenvolvimento, mas do custo que a gente tem que cobrar ou teria que cobrar para fazer frente às horas que vão ser alocadas para isso. Então, hoje de manhã a gente estava tendo a sessão na sala aqui de frente, né, que eu digo que era dos influenciadores, né, que eles estavam trazendo toda a parte do atendimento, do marketing e assim por diante. Mas, possivelmente, junto com isso, uma coisa que a gente não saiba fazer, a nova geração já sabe, os estudantes que estão aqui já sabem fazer isso melhor, é que a gente não aprendeu lá atrás a se comunicar bem com os clientes. E aí, se a gente não sabe se comunicar bem com os clientes, a gente não vai conseguir mostrar para eles por que é importante adotar a 1001, 1001, 1002, 1000, que seja no enquadramento dela. A gente não vai saber mostrar para o cliente, poxa, olha só, tu tá com um risco muito menor de... Porque não adianta, ele vai querer saber o risco de penalização. A gente tem que saber comunicar por que mantendo os controles internos adequados, mas a conciliação também adequada. Isso reduz substancialmente o risco dessa empresa de penalizações, né, de infrações ou do que quer que seja. A gente tem que conseguir saber demonstrar isso, né, Edilson? Então a gente tem que saber mostrar que, ó, não é simplesmente o sisteminha que está processando automático e eu não estou fazendo mais nada, que é a visão que o mercado muitas vezes está tendo. Não, essa análise baseada nas normas, voltando, por isso que a gente sempre volta para o aspecto tema da nossa palestra aqui, que é a adoção das normas. Aqui é o que eu estou usando de elemento básico para fazer essa análise para poder melhorar o negócio, né? Bem, a gente já está encaminhando aqui para o final da sessão e eu queria fazer dar o parabéns, né? E aí, Mônica, você como relatora, depois você transmita aí para os demais, para o Matheus, para aquele senhorzinho ali que se mete em tudo, né? Professor Eliseu, porque o trabalho que vocês fizeram foi muito, eu acredito que muito exaustivo. Vocês, como vocês falaram, eram várias cabeças pensantes e não necessariamente convergente em todos os pontos, né? Tem aspectos diferentes, que isso é importante, é um processo de normatização de regulação importante, né? Então é interessante, né, quando você está do outro lado do regulador e começa a se preocupar, poxa, mas a visão do outro cara, como é que eu vou convencer fulano de tal que o meu ponto de vista é melhor? E aí fica um embate bem interessante e logicamente leva a um crescimento. Então, e que não está acabado, né? E nunca vai estar acabado, né? Então, parabenizar vocês pelo todo o trabalho que vocês fizeram lá na comissão. Muito obrigado em nome da classe contábil pelo dispor desse tempo de vocês para trabalhar lá em pró das pequenas e médias empresas. E aí eu gostaria das últimas palavras de cada um de vocês aí para os nossos colegas contadores e contadoras. Bem, Edilson, obrigado aí pelo reconhecimento. A gente sabe que é importante. Então, a gente entendeu que esse trabalho de normatização, ele de fato era um trabalho muito importante. Era o ponto de partida para a gente poder construir algo maior.
E aí a gente fica feliz, né? E a perspectiva é que isso se fortaleça, que a gente possa realmente conseguir aquele objetivo, que é demonstrar a utilidade da demonstração contábil, das demonstrações, das informações contábeis, né, para o processo de gestão. E aí que a informação é um bem, né? Então, quando você consegue enxergar o valor daquilo, você paga por aquilo ali. Então, esse é o nosso desafio. Eu fico muito feliz, agradeço a todos pela paciência em nos ouvir. Um forte abraço, obrigado, Mônica, obrigado a Deus. A minha palavra final é mais no sentido de dizer que a nossa intenção, quando a gente preparou, e por isso, né, Matheus, que a gente até fez esse endereçamento conjunto, até porque uma sessão depois do almoço não é fácil, é que o que a gente colocou aqui não vai servir como uma conclusão definitiva, mas sirva para deixar a pulga atrás da orelha do... Ok, o que talvez eu estou deixando de me focar, o que eu estou perdendo de oportunidade para poder não só melhorar o meu negócio como profissional de contabilidade, como também para agregar muito mais valor. É desafiador, né? A gente mostrou aqui que tem bastante coisa, bastante exigência, nuances e tal, mas se a gente conseguir alcançar isso, de no mínimo ter deixado os que aqui nos ouvem curiosos ou pensantes em relação a isso, o material, né, vai estar disponível, então vai dar para pesquisar depois, já vamos estar bem felizes, né, do alcance. Então, pessoal, bem, pode fazer parabéns aqui na Silenciosa? Agora sim, né, pessoal, né? Quem tá um parabéns silencioso é assim, gente. Então, muito obrigado aí, gente, para vocês. Tá bom? Expressamos nossa profunda gratidão por suas valiosas contribuições ao nosso evento. Suas apresentações não apenas iluminaram temas, mas inspiraram os participantes a buscarem novas perspectivas e soluções inovadoras em suas áreas de atuação. Reconhecemos o tempo e o esforço dedicado para compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco. E graças a especialistas como vocês, que conseguimos enriquecer o debate e promover um ambiente de aprendizado e crescimento mútuo.